Olá, amigos. Hoje nós iremos estudar no livro de Mateus, capítulo 4, do 1 até o 11. Eu faço uma pergunta para você. É pecado alguém ser tentado? Então, nesse estudo, eu vou responder para você, dentro da palavra de Deus, se é pecado você ser tentado. Antes de nós começar o estudo deste momento, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação um pouco da história do nosso Mestre, Jesus Cristo. Antes de nós entrar aqui nesse estudo de Mateus capítulo 4, que se fala da tentação, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, antes de chegar a esse procedimento, logo no início, no nascimento de Jesus Cristo, eu não sei se você já percebeu que logo no início, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças, porque Herodes ficou sabendo que ia vir um rei, e esse rei ia predominar o mundo. E então Herodes ali providenciou de matar todas as crianças. Você sabe quem está por trás de tudo isso? O próprio Satanás esteve por trás de tudo isso daí. Era a intenção do diabo matar Jesus logo no seu nascimento. Porque o diabo sabia que se Jesus ele nascesse e crescesse, ficasse adulto, e se ele morresse quando fosse adulto, Jesus cumpriria a missão. Então ele procurou logo no começo matar Jesus quando Jesus era bebê. Então aí você vê Herodes sendo usado pelo inimigo para matar Jesus, mas não conseguiu, porque Deus mandou Maria e José para ir para o deserto, né? Então você já sabe essa história. A questão maior é que Satanás, logo no início da história de Jesus, quando Jesus era bebê, Satanás mandou matar todas as crianças porque ele queria matar Jesus. Mas eu convido você a abrir a Bíblia para saber mais sobre este assunto. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim. Eu estou com minha Bíblia aqui aberta, acompanhe você também, mas você pode anotar aí no seu caderno, pegue caneta, pegue um papel para você anotar, tá bom? Vem dizendo assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a gente observa que o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Se você for lá no livro de Lucas, capítulo aí 4, versículo 1 a 13, você vai observar quem é esse Espírito. Às vezes as pessoas dizem que não sabe quem é esse Espírito, mas lá fala quem foi esse Espírito que conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Então no livro de Lucas lá fala que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Lá vem dizendo que o próprio Espírito Santo guiou Jesus pelo deserto. Resumindo, Jesus foi para o deserto e o Espírito Santo, quem sabe, disse assim: Jesus, tu vai jejuar, deixa que eu vou te guiar. Eu vou guiar o Senhor, tá, Jesus? Então o Espírito Santo, lá no livro de Lucas, diz que ele guiou Jesus pelo deserto. Que coisa maravilhosa, amém? O próximo vem dizendo assim, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Naquele deserto, o Espírito Santo de Deus guiava Jesus em prol esse jejum e essa consagração para com Deus. Mas durante esses 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus passou fome. Jesus foi com um propósito para esse deserto, para jejuar, para orar, para se consagrar mais e mais a esse Deus maravilhoso. Quando eu observo sobre a questão do jejum e oração, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, eu lembro do personagem bíblico que é Moisés. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites, quando Deus chamou Moisés para ir lá para o Monte Sinai, porque lá no Monte Sinai Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para Moisés. Então, durante esse período que Deus estava escrevendo os 10 mandamentos para entregar para Moisés falar para o povo, passou-se 40 dias. Então, 40 dias e 40 noites, Moisés também estava ali orando, se consagrando a Deus para receber os 10 mandamentos da lei de Deus lá no Monte Sinai. Que essa passagem se encontra lá no livro aí de Êxodo, capítulo aí 34, versículo 28. E também se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9 e o versículo 25, lá diz que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Então nós vamos mais embaixo, vem dizendo que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e então
o diabo veio junto também. Jesus foi jejuar, o diabo foi atrás de Jesus para induzir, para seduzir, para tentar fazer Jesus pecar. Que coisa, né? Vamos observar mais em diante, o versículo 3 tem lá uma mensagem para mim e você. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando Jesus foi para o deserto, e lá também foi o próprio diabo. O próprio diabo pegou, quem sabe, 2 pedras, pegou as pedras e disse para Jesus: Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás estava querendo fazer com Jesus? Ora, Satanás ele não estava querendo matar Jesus. Você observe que agora Satanás quer fazer Jesus pecar. Então Jesus responde quando Satanás fala essa palavra e vem dizendo Jesus. 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, naquele momento, Satanás pegou as pedras e disse: Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é insistente, o inimigo é insistente, o diabo é insistente. Ele queria fazer Jesus pecar. Porque Jesus fez um propósito, ele ia jejuar 40 dias, 40 noites, não deveria ser quebrado. Você percebe que o Satanás sempre procura de todas as formas para querer fazer Jesus pecar e para querer fazer eu e você pecar. Aqui Satanás ele começa pelo paladar, pela boca, pela comida. Você lembra de alguma coisa quando Satanás lança alguma coisa de comida? Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pensa logo no jardim do Éden, quando Deus fez Adão e Eva e Deus colocou lá no jardim, e Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal isso não comerás, um dia que tu comeres certamente morrerás. Mas só que lá tinha serpente. Você sabe o que foi que Satanás disse para a mulher? Satanás induziu, fez a mulher cair. E como assim? Pela boca, foi questão de comida. Deus disse que não poderia comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que no dia que comer, certamente ia morrer. E a cobra: não, certamente não morrerás. Quem tem razão? A cobra ou Deus? Claro, não deveria nem fazer essa pergunta. É óbvio que Deus tem razão. E ali naquele momento a cobra seduziu Eva e a Eva acabou caindo em pecado. Você percebe que aqui nessa história, nesse capítulo do livro de Mateus 4, 1 em diante, vem dizendo que Satanás queria mexer também com o paladar de Jesus, fazendo Jesus transformar pedras em pães e comer. Ele pode atrair você, meu amigo, pela comida também, coisas que não se deve ser colocado na boca, coisas que não servem para o nosso mantimento, ele procura de todas as formas. Então, Satanás nesse momento pensava que Jesus estava fraco, porque Jesus estava jejuando. Mas naquele momento Jesus não estava fraco, Jesus estava mais forte do que nunca, porque ele estava em jejum, em consagração. Ele pensava, Satanás, que Jesus estava fraco, mas Jesus estava forte. Então ele levou Jesus para transformar aquelas pedras em pães. Amigos, Satanás ele procura o nosso ponto fraco. Ele pensava que era o ponto fraco, a comida para Jesus, mas não era. Jesus estava forte. E ele chama a sua atenção e ele quer puxar você no seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Se você tem algum ponto fraco, cuidado. Fique esperto, fique vigilante. Jesus diz: vigiai e orai. Então Jesus venceu essa tentação. Jesus cumpriu a sua palavra. Um verso mais adiante diz coisas muito mais. Satanás ele não se aquietou, não deixou Jesus em paz. Ele queria porque queria fazer Jesus pecar. Vamos mais embaixo, vem dizendo. E então o versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, te susterão nas tuas mãos,
para não tropeçareis nenhuma pedra. Aqui neste momento Satanás, olha, então Satanás levou Jesus ao alto, pináculo do templo, e ali disse para Jesus: Jesus, te atira-te abaixo, porque está escrito que os teus anjos vão segurar você para você não tropeçar em nenhuma pedra, Jesus. Queridos, Satanás o tempo todo nesta tentação estava tentando fazer Jesus pecar. Satanás não estava tentando fazer Jesus morrer, ele estava tentando fazer Jesus pecar. Logo no início, Satanás tentou matar Jesus quando era criança, mas agora ele não quer mais matar, ele não quer que Jesus morra, porque se Jesus morrer, garante a nossa salvação. Agora ele induz a Jesus a pecar, querido. Que coisa! E Jesus o repreende. Jesus repreendeu aquele ser maligno que vem tanto querer atrapalhar o mestre. Olha no versos mais adiante, vem dizendo: resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que resposta maravilhosa! Às vezes as pessoas, tu não é crente, tu não crê em Deus, por que usar máscara, por que usar gel? Gente que crê em Deus não usa essas coisas. Queridos, amigos, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes as pessoas, nós temos que fazer a nossa parte porque Deus vai fazer a deles. Negativo. Nós precisamos fazer a nossa parte porque a parte de Deus Ele já fez. A participação humana é importante, queridos. Quer um exemplo? Quando o amigo de Jesus morreu, que era Lázaro, o que foi que aconteceu? Jesus demorou 4 dias, então 4 dias o amigo de Jesus estava morto, chamado Lázaro. Passou-se 4 dias. Quando Jesus chegou naquele buraco, estava rodeado de gentes, e Jesus disse assim: retirai a pedra. Jesus podia ou não podia retirar a pedra daquele buraco? Podia. Mas por que Jesus pediu aqueles homens para retirar a pedra, se Jesus tinha poder e tem poder suficiente para tirar a pedra? Você quer saber por quê? Porque Jesus ele quer ver a participação humana. Jesus ele quer ver a minha participação e a sua participação na obra. Então, neste momento aqui, a gente observa o quê? Que você precisa fazer a sua parte. Se for preciso usar álcool, usa álcool. Se for preciso usar aí máscara, usa máscara, luva, o que for necessário para você tomar de conta da sua vida, para você cuidar de você. Porque a palavra de Deus diz, e ela é bem clara: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe que você está correndo perigo, então se cuida. Não é porque você é um crente, que é um servo de Deus, que você vai pular de um penhasco, que você vai comer veneno, que você vai fazer uma coisa qualquer, banal. Não, não faça. Você sabe o que tem que fazer. A Bíblia diz: aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, nisso está pecando. Então não tentarás o Senhor teu Deus. E com isso o inimigo não deixou Jesus quieto, insistiu, porque esse diabo é insistente. Olha o que aconteceu mais adiante. Aí vem dizendo aí, no versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei, prostrando me adorareis. Mais uma vez Satanás levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou a glória. Todo mundo mostrou tudo. É tipo uma visão panorama. Quem sabe uma televisão de LED enorme, e mostrou para Jesus. Naquele momento Satanás mostrou para Jesus e disse assim: tudo isso te darei se prostrar-me e me adorar. Que coisa, amigos. Você percebe que lá no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele era um anjo Lúcifer, seduziu a terça parte dos anjos de Deus. Você observa que Satanás queria tomar tudo de Deus, tomou a terça parte dos anjos de Deus, queria sentar no trono de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria adoração para si. E aqui, nesse momento, ele diz para Jesus e mostra a glória deste mundo e diz: olha, Jesus, tudo isso eu vou te dar se tu prostrar, me adorar. Você só precisa me adorar. Você só precisa se curvar na minha presença. Era tudo que Satanás queria. Que coisa mais terrível. Amigos, o que Satanás quer é adoração, quer atenção para ele, quer que as pessoas o adorem. Mas somente quem é digno de adoração e louvor, somente és Deus, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas.
Só Jesus Cristo é digno de culto. Só Jesus é digno de culto. Ninguém mais é digno de culto. Ninguém mais é digno de adoração a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque lá no Êxodo capítulo 20, do versículo 1 e o 2 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que se faz em cima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É só Deus que é digno de culto. Eu não posso fazer uma imagem de Deus e adorar essa imagem. Eu não posso fazer uma imagem de um servo de Deus, do apóstolo Pedro, de Paulo, qualquer um dos heróis que seja. Eu não posso fazer. Porque se eu fizer assim, eu tiro Deus de cena. Se eu fizer assim, eu tiro o meu foco da salvação e boto o foco da perdição. Só Jesus Cristo é digno de culto, e ele deixa bem claro: ninguém mais é digno de culto. Nenhum tipo de estátua, imagem, ninguém. E ele deixa bem claro. E Satanás, o que ele quer é a minha e a sua adoração. Se você se curvar diante de uma imagem, se você se curvar diante de um homem pecador miserável, você está se afastando de Deus. Você está virando as costas para Deus, porque ele é digno de culto e adoração, Jesus Cristo. Vamos saber agora essa resposta de Jesus. Olha o que Jesus disse para Satanás quando ele disse: se curva-se. Jesus, se ajoelha aqui na minha presença. Quer a resposta de Jesus? Vamos para a Bíblia, que Jesus vai responder para mim e você essa linda aqui resposta de Deus. Olha só o que diz. No versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Você sabe por quê que Deus merece todo louvor e adoração? Porque foi Ele que fez você, foi Ele que me fez. Foi você que Deus tirou da sarjeta, das garras do inimigo. Deus tirou nós das garras de Faraó. Ele disse que tirou todo o povo do Egito das garras de Faraó. Então Deus é Deus no céu e na terra. E ele repreendeu, Jesus repreendeu Satanás. Só Deus é digno de culto e ninguém mais. Que resposta maravilhosa! Que resposta belíssima que Jesus diz: só Deus é digno de culto e de adoração e de louvor e toda a glória a Deus. Você sabe o que aconteceu nesse momento? Satanás, ele se cansou. Tentou de todas as formas fazer Jesus pecar, mas Jesus em nenhum momento pecou. Sabe o que aconteceu? Verso 11, lá tem a resposta. E vem dizendo assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Naquele momento, Satanás desistiu. Desistiu de tentar. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para me finalizar. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente é tentado. A pergunta que eu fiz no começo é pecado ser tentado? Não é pecado. Porque Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então deixo bem claro, tentação não é pecado. É pecado você executar a tentação. É pecado você executar a má obra. Isso é pecado. Mas ser tentado não é pecado. Queridos, toda vez que você vence o inimigo, vence a tendência pecaminosa da carne, vence os prazeres do mundo, dentro de todo ser humano há uma briga, há uma guerra, há um conflito. Dentro de mim e você tem duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. A espiritual quer somente o bem, quer louvar a Deus, quer buscar a Deus, exaltar o nome de Deus, fazer o que é bom e agradável. Mas a natureza pecaminosa só quer prostituição, engano, mentira, só coisas negativas. E com isso deixa a natureza espiritual fraca. Qual das duas vai vencer? É você que sabe. Qual das duas você quer alimentar?
a natureza pecaminosa, que é a carnal, ou a natureza espiritual que está dentro de você. Aí você decide. Se você quiser alimentar a natureza espiritual, você vai procurar a Deus, você vai cantar, você vai louvar, vai orar a Deus e servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas se caso contrário, você vai virar as costas para Jesus. E naquele momento, Jesus venceu todas as barreiras que o inimigo colocou para Jesus. Satanás queria no começo matar Jesus, mas aqui ele não queria matar Jesus, ele queria fazer Jesus pecar. Mas para me finalizar, eu gostaria de chamar a sua atenção naquele momento que, quando Jesus venceu Satanás, e Satanás se afastou da presença de Deus, e então vieram os anjos a servir. Vieram os anjos, serviram? O que significa? Queridos, o que eu vou dizer não está na Bíblia, mas eu imagino. Eu imagino naquele momento que Jesus estava de um lado, Satanás estava do outro. Percebe que os dois usam a Bíblia. Também está escrito, e Satanás também está escrito usando a Bíblia. Só que Satanás usava a Bíblia fora do contexto. Jesus usava a Bíblia dentro do contexto bíblico, da maneira correta de ser interpretada. Satanás usou a Bíblia para forçar a Bíblia a falar algo que ela não estava dizendo. E de um lado Jesus Cristo, de um outro Satanás. E os anjos, eu imagino os anjos ao redor. Os anjos não podiam interferir nesse combate, porque Deus não deu ordem para os anjos deles interferir. Mas a vontade dos anjos era ir lá para ajudar Jesus, mas os anjos não podiam, porque tinha a ordem de Deus para não ir. Tinha que esperar Jesus vencer aquela batalha, vencer aquele, eu posso dizer, aquele motivo de jejum e oração no deserto. E os anjos, todo mundo ali, os anjos tudo reberando ali, aquele combate, era uma briga espiritual, Satanás de um lado e Jesus do outro ali. E Jesus usava a Bíblia, Satanás usava a Bíblia, mas Jesus o tempo todo esteve certo. Aí Jesus disse, só Deus é digno de culto. Satanás bateu em continência e se retirou da presença daquele que tudo pode. E depois os anjos conversaram um com o outro e disse, é agora que nós vamos acudir, é agora que nós vamos estar com o Mestre, é agora que nós vamos servir o nosso Rei dos Reis. Queridos, quando Satanás se retira, os anjos de Deus estão ali para servir o nosso Mestre, para ajudar Jesus. Que coisa maravilhosa! Às vezes na nossa vida da mesma forma, sabia? Jesus nos capacita, você servo de Deus, você homem de Deus. Jesus encoraja você, capacita você, instrui você, né? Com toda a armadura que tem lá no livro de Efésios, né? Todo aquele capacete, a armadura, a espada, tudo. E Jesus sabe o que ele diz? Agora é com você. Agora é com você. Você vai ter que ir lutar, porque você é um soldado. E muitas vezes a gente passa por isso também. E Jesus passou por isso aí. Jesus, anjo, vieram servir. Amigos, não tem tentação mais forte que Deus não possa vencer por você. Entregue-se nas mãos de Deus, seus problemas, suas dificuldades. Jesus é mais forte, Jesus é poderoso. Jesus venceu e Ele quer que você vença também, amém? Seja os vícios, as drogas, as prostituições, os vícios do cigarro, da bebedice, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de tentação. Você pode todas as coisas porque é Jesus que te fortalece. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Você que está com depressão, você está com problema, qualquer tipo de problema, entregue nas mãos de Jesus Cristo. Ele deu exemplo, Ele venceu. Mas filho, você tem que passar por isso. Às vezes nós vamos passar por problema. Às vezes você vai passar por dificuldade. Mas confia no Senhor, que o mais Ele fará. Amém? Jesus venceu todas as tentações. Jesus venceu, Jesus não pecou, foi firme e forte. Então, meu amigo, seja firme e forte na graça desse Deus maravilhoso. Amém? Se Satanás tivesse um poder de matar um servo de Deus, o que ele ganharia em troca? Ele não ganharia nada. Mas você sabe qual é o objetivo de Satanás? Não é matar um servo de Deus se ele pudesse matar. O maior objetivo de Satanás, o diabo, é fazer um servo de Deus a pecar. Porque se o servo de Deus a pecar, ele perde o céu. Ele comete pecado. A maior intenção do inimigo é essa. É fazer você servo de Deus, fazer eu e você a pecar. Porque se ele
Se eu e você pecar, aí ele ganha a batalha. Por isso, meu amigo e minha amiga, seja firme, esteja vigilante. Não permita que as tentações que Satanás coloca para você vença. Olha o grande exemplo do nosso grande Jesus Cristo que deu para mim e você. Ele venceu todas as tentações que o diabo colocou para ele. Foi firme e forte. Quer um exemplo mais de gente mais vitoriosa do que essa? Não, não tem outro. O maior exemplo Jesus nos deu. Venceu todas as tentações, Jesus não pecou. Então seja forte também. Não permita que os prazeres mundanos, que as bebedices, todas as festas mundanas, tudo aquilo que não presta, vença você. Você precisa ter controle da sua vida. Você precisa ter controle das suas emoções. Se você não tem controle das suas emoções, peça para Deus ajuda, que Deus vai ajudar você a ter controle das suas emoções. Se você não está sabendo fazer as coisas direito, se você não está sabendo fazer essa separação, o bem e o mal, peça ajuda a Deus. Deixa a natureza espiritual vencer. E você sabe como fazer a natureza espiritual vencer. É ir para a igreja, orar, clamar, cantar e se entregar a Jesus Cristo. Fazendo assim, a sua natureza espiritual vai subir. Então, vamos fazer a nossa natureza espiritual subir. Na medida que a natureza espiritual sobe e cresce, a carnal diminui. Deus seja louvado. Deus abençoe você.